Olá pessoal, trazendo mais uma questão, dessa vez aí uma questão criada pelo canal Historiografando de História da Bahia, que justamente é o nosso assunto do curso online lá da PM Bahia, que hoje nós já estivemos aí com a nossa segunda videoaula para aqueles que estão fazendo parte da nossa plataforma online. Então tá aí a questão para treinar, né, para sempre ter aí um norte em relação a onde aplicar os seus conhecimentos, tá bom? Então vamos para a questão que tem o seguinte enunciado: em respeito à economia do estado da Bahia no século XVIII, quando da divisão dessa província em 4 comarcas, assinale a principal característica econômica do período. Então, antes de iniciar as alternativas de A a E, vamos aqui ler o caput da questão com cuidado, né, para sabermos do que se fala. Ó, se você prestar atenção, o século aqui que ele nos dá, o século XVIII, aí você vai se remontar ao que você viu hoje pela parte da manhã na nossa aula online. É isso? Opa, século XVIII é justamente aquele período onde a questão já dá uma outra dica, ó, que se organizou em 4 comarcas. Aí você vai se lembrar quais são as 4 e quais os produtos que essas 4 comarcas produziam e para onde esses produtos iriam, não é isso? Então, ao analisar o caput da questão, você já tem esse cuidado, esse plus aí para quando for analisar as assertivas. Vamos aqui para a assertiva A, que diz o seguinte: a economia baiana, tudo que eu falar economia, tá certo? Eu estou me referindo ao caput da questão, ou seja, a história da Bahia, tá certo? Ao período século XVIII e do espaço geográfico baiano. A economia foi dedicada ao consumo de clientes internos do estado baiano. Então, se você estudou comigo, você viu que essa economia, né, ela não era voltada para o cliente interno do nosso estado baiano, não é isso? Ela não tinha simplesmente esse atributo. Então, aqui a alternativa A já não é o nosso gabarito. Indo aqui para a alternativa B, nós podemos ler: a principal característica da economia baiana do período estava voltada para o mercado externo europeu. É o nosso gabarito, pessoal. O nosso gabarito, o mercado externo europeu, tá certo? Ele era beneficiado aí pelos produtos que saíam daqui do nosso estado da Bahia. Basta só você rever novamente, pessoal, a aula com o slide que eu disponibilizei para que vocês não vejam toda a aula novamente, a aula de 40 minutos. Então basta você ir lá no slide e fazer aí a sua revisão rápida, tá certo? Que você vai ver que a economia do estado da Bahia, organizada aí, isso em 4 comarcas, cada comarca dessa participava aí com uma parte do fator econômico. Uma se dedicava à plantação, outra se dedicava, isso, a outro tipo de plantação, então tinha uma diversificação. Indo aqui para a letra C, nós vamos encontrar a economia da Bahia, né, teve como base o trabalho escravo. Justamente, o trabalho escravo ele foi necessário e fundamental para quê? Para poder a província da Bahia, né, dar suporte a essas exportações. Isso só ia para a Europa graças ao trabalho escravo, que em larga escala eles eram utilizados, né, para tirar todo o material que a Bahia conseguia produzir e levar para fora. Pois era necessário, né, esse trabalho para fomentar os anseios dos produtos, em não deixar de abastecer o mercado interno, para fomentar, tá bom? Olha só, os anseios dos produtos. Aí tem uma vírgula bem aqui, ó, em não deixar de abastecer o mercado interno. Então, nós já vimos agora há pouco, né, isso, que não era o mercado interno, mas sim o mercado externo, principalmente o mercado europeu. Não é a letra C por isso. As 4 zonas de produção econômica do estado da Bahia não diferenciavam entre si. O que é que eu estou dizendo para vocês aqui? Que as 4 zonas, elas não existia diferença de produção. Um exemplo, uma plantava, é isso, vamos colocar aqui, fazer o detalhezinho aqui para você ver. Uma plantava, vamos supor, a mandioca, a outra já plantava a cana-de-açúcar. Ou seja, era organizada nesse propósito, uma só dedicava a cana-de-açúcar, outra se dedicava à mandioca, ou simplesmente todas as comarcas, isso, eram iguais, ou seja, plantava o que todas plantavam. Então aqui pelo nosso slide, né, não era dessa forma, uma só se dedicava a um produto e outra dedicava-se a outro produto, não era sempre assim. Sabemos que, um exemplo, aqui na comarca 1 tinha a plantação da cana-de-açúcar, mas também era possível plantar, um exemplo, a mandioca. Na comarca 2 já não tinha mandioca, só tinha cana-de-açúcar. Então, a questão está dizendo que elas não se diferenciavam. Elas se diferenciavam sim. Existia comarcas que não conseguia, né, desenvolver na agricultura o que a outra comarca vizinha tinha. Então, pessoal, isso é bem interessante, né? Isso é um exemplo
Eu posso citar aqui a de Jaguaribe e de Camamu, né, isso? Que elas tinham como principal atributo a farinha de mandioca. Ela se desenvolvia nessa farinha de mandioca, enquanto outras comarcas, como é o caso do recôncavo baiano, né, ela dedicava-se para cana-de-açúcar devido ao seu solo, tá certo, pessoal? Então também não é a letra D, pelas explicações que eu te falei. Não é a letra E porque nós temos gabarito. Gabarito é a letra B, tá bom? Pessoal, se você gostou, dá um joinha, compartilha esse vídeo aí nas redes sociais, nos grupos que você participa aí para a PM Bahia, tá bom? Compartilha no Facebook, aí no Twitter, fica bem à vontade, comenta se ficou alguma dúvida, né? Se você quer saber aí o nosso curso em relação às aulas de História da Bahia e atualidades, basta só você entrar em contato comigo aqui, ó, pelo WhatsApp que está na tua tela aí. Entre em contato para você ter mais informações sobre o nosso curso online. Então, estou saindo, se inscreva no canal, tá certo? Que em breve eu estarei aqui com mais questões para você.